A gente vai continuar falando desse assunto tão bacana, né? Eu tenho recebido bastante feedbacks, né, das pessoas entendendo um pouquinho mais o que é essas feridas emocionais, né? Que é, a gente normalmente aqui na nossa razão, esse consciente, a gente encapsula isso muito fortemente. Por quê? Porque as feridas emocionais são criadas no momento de dor, né? Por causa de algum trauma, de algum bloqueio, alguma circunstância. Então, obviamente, nosso sistema, nosso mecanismo de defesa bloqueia isso. Por isso não é tão fácil identificá-las. E aí, para ajudar, né, eu trouxe esse filme, inclusive eu uso ele dentro do curso, né, de criança interior, e ele é um filme que, nossa, ele é uma terapia gratuita, né, para quem tiver aí a Disney Plus, ele está disponível na Disney agora, e até acho que arrumaram, porque eu achei o visual mais bonito, né, acho que eles deram uma masterizada lá no vídeo, no som, tá bem legal, tá com uma qualidade muito boa dentro da Disney. O filme chama Duas Vidas em português, ou The Kid, né? Que é com o Bruce Willis. Esse é um filme bem antigo, é dos anos 2000, mas é um filme que é uma terapia. É uma terapia, né, de regressão na linha do tempo, como a gente chama, né, terapeuticamente falando, que é a famosa cura da criança interior, para quem não sabe como funciona, é a gente fazer essa reconexão, né, do consciente, né, desse nosso consciente aqui, né, racional, com uma certa linha do tempo ali dentro do teu inconsciente, onde houve traumas, dramas, bloqueios, alguma circunstância que houve ruptura. Então, obviamente, né, como eu vou falar de um filme para quem ainda não viu e quiser ver e não gostar de receber spoiler, obviamente, saia da live, eu não assista mais esse vídeo, eu vou ver o filme primeiro, porque eu vou ter que dar alguns spoilers, né, falando do filme, inevitavelmente, para poder eu ajudar vocês com alguns conceitos da psicanálise, da sistêmica, da transgeracional, enfim, tem várias linhas de estudo. Esse é um filme muito completão, ele traz umas bases muito legais, eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que vai ser muito, muito interessante, né, deixar isso para as pessoas que acessam material gratuito, vai ficar lá dentro do YouTube, eu acho que vale a pena demais assistir esse vídeo. Então, o que acontece? O filme é Bruce Willis, lá, bem novinho, gatinho para as meninas, está no auge ali, né? E ele é um mega empresário, né? Um mega profissional, muito respeitado, né? Mas ele é uma pessoa que ele entendeu, né? Vocês vão aqui no decorrer do vídeo, eu vou explicar para vocês, ele entendeu que o sucesso era ter dinheiro e impor respeito. Foi a forma que ele entendeu de autoridade, de hierarquia na vida dele, né? Então ele cresceu e se tornou isso. Ele era um tirano, né? Ele era um cara totalmente seco, amargo, sem nenhum tipo de sentimento, né? Então ele não tinha nenhuma empatia, ele sempre impunha, né, o profissionalismo dele ali de forma dura, amarga, né? Era muito crítico, era egoísta, enfim, não tinha nenhum amigo, não tinha relacionamentos, era super solitário, era insensível. E tudo isso é consequência de quê? Feridas emocionais, né? Então vocês vão entender aqui como é que essas feridas foram criadas e como é que ele, né, saiu também, né? Conseguiu se curar e conseguiu, né, recuperar uma vida fracassada. Ele tinha, na verdade, uma vida fracassada, né? E ele conseguiu tirar. Isso foi muito legal, porque onde estava a base do entendimento dele? Ele entendeu que o sucesso era não ter vínculo, né? Então o que ele fez? Ele cresceu e não criou nenhum vínculo. Só que uma vida sem vínculo, ela é completamente fracassada, né? Então é só um entendimento equivocado da criança dele quando se machucou lá atrás, né? Então o filme discorre da seguinte maneira: ele encontra com ele mesmo aos 8 anos de idade. Então é uma tentativa do inconsciente dele de trazer essas memórias de volta para serem curadas. Por quê? Porque estava chegando na famosa crise dos 40. Tanto que esse fato acontece 3 dias antes do aniversário dele de 40 anos. Então ele vai entrar naquela famosa crise dos 40, que é uma idade já crucial para você estar se encaminhando ali, né, para o seu propósito de vida, para você já ter passado dessa fase de curas e ressignificações e já estar, né, conseguindo colocar no mundo o que você veio colocar. E ele continuava travado. Né, ele continuava completamente travado. Então, o que aconteceu? Dentro dos processos terapêuticos, né, a gente entende ali aquela fumaça, né, do aviãozinho. Quando vocês forem assistir, vocês vão ver que passa um avião, e o avião deixa ali uma fumaça, né, então o avião, né, a fumaça, aquilo ali, tudo faz o quê? Desbloqueia uma memória, né, afetiva, que era um brinquedo que ele tinha quando ele era criança, que era um aviãozinho, e aí desbloqueia ali várias memórias, aí começam a vir memórias de que o sonho dele era ser piloto, e ele matou todos os sonhos dele por causa das feridas, né? Então aquela fumaça ali, né, ela, arquetipicamente, ela trouxe como se fosse essa limpeza desse véu, né, do inconsciente dele.
Então, ele volta, né, na memória lá, às vésperas do aniversário dele, onde aconteceu, né, o fato que causou, né, uma das maiores, né, traumas da vida dele. E aí ele tem a oportunidade, ele chega em casa e ele encontra quem? Ele mesmo, aos 8 anos de idade. É muito legal. Esse filme é tão bonitinho, gente. Muito lindo, assim. A forma que o filme foi feito, né? Ele puxa mais pra comédia, né? E ele é um filme muito sensível, né? A forma como ele aborda esses temas, que são, em sua maioria, né, dolorosos, né, para quem passa, ele aborda de forma, assim, sabe, um pouco sutil, mas ao mesmo tempo bem-humorada. É muito legal, muito, muito interessante. Aconselho muito que vocês vejam várias vezes, não só uma, porque, enfim, ele tem todas as feridas emocionais e vocês vão compreender isso, né? E vão ver como é que ele consegue desenrolar e ir saindo, né, de tudo isso, assim. Então é muito bacana. Então o que acontece? De repente ele se vê com aquela criança na casa dele, sendo que é uma casa que não é adaptada para criança, ele não tem a menor empatia, ele não tem a menor paciência, e ele quer mandar a criança embora. E aí os dois se reconhecem ali e compreendem o quê? Eles são a mesma pessoa. E aí eles chegam nessa conclusão de que eles são a mesma pessoa e de que está às vésperas do aniversário deles. E é engraçado porque o Bruce Willis, o ator adulto, ele entende que a criança veio. Olha como é a fuga, né, da mente. Ele entende que a criança veio até ele para pedir ajuda. Porque ela era uma criancinha, seja meia gordinha, toda atrapalhada, sofria bullying na escola, né? Então, tinha uma série de problemas que toda criança, quase em sua maioria, enfrenta. Então, ele achou que a criança tinha vindo pedir ajuda para ele. E aí é muito engraçado, prestem atenção nos diálogos que acontecem, né? Eles começam a conversar, então a criança começa a perguntar, chamar pelo cachorro. Cadê o cachorro? Ele, que cachorro? E você não tem um cachorro? Nós não temos um cachorro? Nós viramos adultos e não temos um cachorro? Ele, não temos um cachorro. Ele, e uma mulher? Ele, também não temos uma mulher, porque ele era solteiro, sozinho, não tinha amigo, não tinha nada. Aí ele, nossa, nós somos fracassados. Ele, não sou fracassado, sou um baita profissional, não sei o quê. E aí é engraçado que ele pede para ele, o que você faz? E ele, adulto, para explicar para a criança o que ele fazia, porque a profissão dele era um consultor de imagem. E ele não consegue explicar, né, para a criança o que ele faz. E aí depois a criança chega para ele e fala assim, eu já entendi o que você faz, né? Você ajuda as pessoas a mentirem que elas são o que elas não são. Ali aquela frase assim é linda, né? Você ajuda as pessoas a mentirem, a ser, né, a criar uma imagem para elas serem o que elas não são. Exatamente o que ele fez, né? Ele criou uma imagem, né, para mostrar o que ele era, exatamente o oposto do que ele não era, né, porque ele não queria ser aquela pessoa vulnerável, não queria ser aquela pessoa emocional, chorona e blá blá blá, né, então ele criou uma imagem toda, e ele ficou tão bom, né, em sustentar aquele personagem ali para cobrir essa ferida dele, que ele começou a vender isso para outras pessoas, então o trabalho dele era isso. Olha que interessante, né, e aí eu te faço uma pergunta, o que você faria se você encontrasse a sua criança de 8 anos de idade, hoje? Você com a idade que tem, imagina tu frente a frente com a tua criança de 8 anos de idade. O que ia dizer para ela? Ia ter orgulho de explicar o que você faz hoje, em que você se transformou? Quando ela começasse a te perguntar, porque essa parte do filme, assim, gente, é linda, assim, pra gente mexer mesmo com a gente, assim, sabe? De pensar, cara, o que eu tinha de sonhos lá, o que brilhava meu olho lá, que eu deixei, né, as feridas emocionais da minha caminhada, né, excluírem da minha vida. Cara, é muito lindo essa parte do filme, presta atenção nos diálogos, assistam, e, nossa, quem já viu, vê de novo, eu já vi sei lá quantas vezes esse filme, cada vez que eu vejo uma frasezinha chama atenção, é muito legal. E esse especificamente, assim, ele tinha todas as feridas, ele tinha rejeição, ele tinha o abandono, ele tinha humilhação, ele tinha traição, ele tinha injustiça, né, porque ele sofria na escola, né, por ele não ser um dos meninos mais descolados, né, e ele tinha todas as feridas e ele não sentia que o pai, né, era uma pessoa paciente, ele tinha muito medo do pai dele, né, o pai dele era aquele autoritarismo, exatamente que ele se transformou quando ele cresceu, né, e a mãe estava doente. Né? Então a mãe estava doente, né, à beira da morte, então ele não teve essa mãe por muito tempo, então aos 8 para 9 anos ele também perdeu a mãe, né, que foi um fato bem marcante para ele, então ele ficou, né, preso nessa fase da vida. E aí quando a gente olha sistemicamente, você fala da constelação, né, o que a constelação faz, né? A constelação, ela busca esse retrato de onde que a tua alma ficou congelada, né, ao longo da tua vida. Uma constelação bem feita, né? Se ela for bem conduzida e a pessoa estiver bem disposta a ver isso, é isso que vai acontecer. Você vai saber para onde que a tua alma olha. E aí, quando a gente assiste esse filme, né, nós que, né, entendemos bastante desse assunto, a gente percebe assim, a alma dele olhava para aquela cena que passa lá, né, que é onde criou, né, o trauma dele. Que é bem quando ele volta, né, no dia, a véspera do aniversário dele, ele volta no tempo.
E aí essa parte também é outra parte assim que traz muita, muita, muita sabedoria pra gente, porque ele vai conversar, né, com uma, ele não tem nenhuma amiga, ele é uma pessoa completamente solitária, então ele vai conversar com uma pessoa que ele conheceu no avião, aleatória, né? E ele começa a conversar com essa moça, que é uma repórter, né? E ele fala que o que está acontecendo e ninguém, claro, ninguém acredita, né? E aí ele fala para ela e ela fala assim, nossa, mas o que que ele veio te ensinar? Aí ele fala, como assim ele veio me ensinar? Né? Ele veio para aprender comigo, ele quer me ajuda. Ela falou, será, né? E aí ela bota a dúvida. Ela falou, nossa, se eu me encontrasse comigo aos 8 anos de idade, eu ia querer que ele me contasse tudo o que aconteceu na minha vida, porque ele tinha um bloqueio com a infância dele, né? Então eu queria que ele me contasse, né? Tudo que está acontecendo lá, é para eu poder entender meus processos hoje. Aí vira a chavezinha dele, aí ele começa a criar uma relação, que até então ele estava completamente, né, criando ali uma aversão à criança, ele começa a criar um relacionamento com a criança, faz muitas perguntas, e começa a ouvir. Então a gente ouvir da criança, né, ela trazendo ali todo aquele brilho no olho, contando os sonhos que tinha, as histórias, fazendo as perguntas, né, comparando, né, a vida que queria com a vida que tem. Cara, essa fase aí do filme também é lindo, 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 lindo mesmo. E aí eles conseguem, né, ou seja, o que é isso, né, arquetipicamente é quando ele abriu, né, ele abriu esse inconsciente e também se abriu para essa cura, né? Então ele conseguiu acessar, passar desse sistema límbico, que era o bloqueio, né? Que tinha ali que não deixava de maneira alguma passar, então ele não lembrava nada da infância dele, não conseguia acessar essas memórias. E aí aos poucos, né? Esse contato com a criança interior dele, que é exatamente a terapia de linha do tempo que a gente faz, né? Esse contato, pouco a pouco, ele vai quebrando essas barreiras. Então chegou uma hora, o que aconteceu? Ele conseguiu acessar, né? E quando ele acessa esse inconsciente, o que tem lá dentro? A lembrança de um dia da escola dele, né, em que ele apanhou, brigou lá com os meninos, enfim, sofreu um bullying, né? E por que aconteceu essa cena, né? Essa cena aconteceu porque ele foi, né, se sensibilizou, porque as crianças tinham prendido um animal, um cachorro que só tinha 3 patas. Então ele foi fazer um gesto ali mais altruísta, mais humano, né, mais sensível, né, para defender o cachorro, e ele apanha, cria toda uma situação ali em que a mãe dele é chamada na escola, porque o pai não estava em casa e a mãe mesmo doente vai, né? E aí na volta para casa, né, a mãe doente, o pai corre para socorrer a mãe, aí o pai dá uma prensa nele, né? Aí o pai, né, desesperado ali porque tá perdendo a mãe e tá perdendo a esposa, né, que é a mãe dele. E aí ele vai lá e, né, dá um chafalhão lá na criança e diz umas palavras que, né, numa criança que tá só no inconsciente ali, né, é extremamente, assim, né, decisivo para ele, né? Então o pai fala assim, você quer matar a sua mãe? Imagina, que é um filho, né, uma criança, né, de 7, 8 anos, 7 aninhos, né, que ele ia fazer 8 ainda. Ouvir isso, né, você quer matar a sua mãe? Né? E aí em seguida ele fala assim, você precisa crescer. E aí ele tá chorando muito, o pai limpa assim, os olhos dele e fala assim, pare de chorar e cresça. E aí o que aconteceu? Ali a alma dele congelou, né? Ali ele ficou travado. Então, o que ele fez ali? Primeira coisa, ele carregava a culpa da morte da mãe. A mãe estava doente, ele não tinha culpa nenhuma. E ele também, dali, ele bloqueou tudo. Ele nunca mais chorou. Né? Ele estava com 40 anos, não tinha chorado mais, tinha parado de chorar conforme o pai tinha instruído, né? E estava completamente sozinho, não criava vínculos nenhum. Cresceu do ponto de vista que ele entendeu que deveria crescer. Eu tenho que estudar, ter uma profissão e é só isso. Né? Relações, criar vínculos, jamais. Então é muito, muito legal, porque quando ele volta nessa lembrança, né? Aí ele vê que ele teve uma atitude de solidariedade e por isso, né? Que ele teve tanto esse bloqueio com toda a humanidade, ele não tinha empatia nenhuma, né? Nenhuma mesmo. E aí ele descobre também por que ele tinha um cacoete, que toda hora ele tem um cacoete assim no olho, né? Que ele não consegue compreender o que é. E aí que ele entende ali que o cacoete que ele tem ali nada mais é do que o bloqueio no choro, né? Não podia chorar. E tem uma hora também que eu quero que vocês prestem atenção quando forem ver, quando ele vai numa psicoterapeuta, ele vai atrás de uma remedinho, uma receita, e ele se recusa a se sentar. E a moça sente, a senhora sente, me diga, e ele não. E aí começa a tremer o cacoete, eu não quero falar disso, eu quero um remédio, me dê, eu vou embora, eu não vou sentar, eu não vou sentar. Então a resistência que ele tem a adentrar esse caminho, porque parecia doloroso demais. Mas olha que interessante, era doloroso demais para uma criança, né, 7 anos. Para um adulto, foi super simples para ele tratar aquilo, né? Ele acessa aquelas memórias com razoável facilidade e aí rapidinho cura. E quando ele recria, né, toda a cena ali, aí ele vê que, na verdade, o pai dele não fez aquilo com ele. Né? O pai estava tão assustado quanto ele, o pai estava com medo de perder a esposa e como que ia criar um filho sozinho, né? E o pai sempre andava atrás dele, ele tinha zero relação com o pai, né? E aí é muito legal, porque ali desbloqueia a alma dele, né, nessa cena. Então ele estava com a alma congelada, paralisada ali ele desbloqueia a alma dele. E aí, nossa, é muito legal. E aí começa, né, o filme flui. E tem uma cena também, claro, tem uma moça, né, lógico, é um filme. E aí tem uma moça também que é assistente dele, que ele gosta dela, ela gosta dele, mas ele se recusa a criar vínculos. Então a moça, né, desiste
e vai embora. E quando o menininho percebe isso, né, ele pede ela em casamento, ele cria uma cena, é muito fofinha essa cena também, de como ele, a sensibilidade que ele tinha, que ainda estava dentro dele adulto também, né, como isso vai sendo despertado com o passar do tempo, e enfim, é muito legal esse filme, realmente é um filme que a gente assistir algumas vezes, ouvir bem, né, os diálogos eles são orquestrados, assim, muito sabiamente, muito numa linha bem terapêutica, bem fiel, assim, muito legal, muito legal mesmo, e eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que está vendo isso aqui, né, assistam com esse olhar assim, terapêutico, e aí depois voltem para vocês para reconhecer em vocês, né, o que tem, o que falta. E aí, para fechar com chave de ouro, como eu falei que tinha bastante spoiler, né, então tem spoiler, gente. Quem não viu o filme ainda, vê primeiro, né. No final, eles têm a oportunidade de ver, né, eles numa fase ainda mais avançada e ver que eles conseguiram, né, ter sucesso na vida. Então é muito legal, porque ele fica comemorando ali que ele não é um loser, né, não é um fracassado, né. E aí é quando essa criança desaparece. E quando ela desaparece é o quê? Tá curado, né. A alma dele voltou para o momento presente. E aí ele compra um cachorrinho e vai atrás da queridinha lá, que ele é apaixonado, né? Então é um filme muito legal que fala disso, né? Feridas emocionais, criança interior, essa reconexão com a vida adulta, sem você ter que se curado, é uma vida fracassada, né? Infalivelmente, uma vida muito fracassada. Por quê? Porque a ferida interior é como se ela fosse... Essas feridas emocionais, elas são a ponte, né? Então, uma vida feliz, próspera, fluida, né? Com vínculos, né? Com tudo que vale a pena, tá do outro lado da ponte. Tem um rio e você tá desse lado. Essa pontezinha, se você tem feridas emocionais, é como se tivesse espinho ali, você não consegue atravessar ela. Né? A gente precisa ter esse cuidado, e não importa com quantos anos. Tem gente que tem 60 anos, 70 anos, esse dia eu atendi uma de quase 70 e poucos anos, uma ferida fortíssima, ela guardada a 7 chaves. Então, assim, acontece, né? Quanto antes a gente buscar, né, olhar para isso e ressignificar, melhor. Mais rápido você vai fluir na vida, né? E esse filme ele vem bem para mostrar isso. É um processo de terapia assim incrível, principalmente para a gente entender. Quando a gente é adulto, a gente acha que sabe de tudo. Prestem bem atenção na postura dele diante da criança. Como ele chega muito arrogante, né? Como ele acha que é a criança que precisa dele, como ele acha que todo mundo que precisa dele, porque essa defesa que ele criou, né? E aí ele vai devagarzinho, né, derrubando tijolinho a tijolinho nessa muralha, e aí ele entende que, na verdade, ele é que precisa do entorno, né? Ele precisa da criança, ele precisa das pessoas que trabalham com ele, porque ele era extremamente ríspido, gritava com todo mundo, né? E foi onde a alma dele ficou congelada, nos gritos do pai, que ele gritava com o assistente, com o secretário, com todo mundo. E aí, no final, ele se reconcilia com todas as pessoas, né? E vira um ser humano, né? Humano mesmo, né? De estar de volta à humanidade dele, né? É lindo, gente. Aconselho demais de assistir esse filme, que acho que vale muito a pena, algumas vezes. E preste atenção nesses diálogos, que acho que vai ser bem enriquecedor e vai economizar algum dinheirinho de terapia para vocês, hein? Tá bom?